Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae MS, em sua versão super especial, diretamente do Delas Day, o maior evento de mulheres de Mato Grosso do Sul. Eu sou Lívia Machado e eu estou te convidando para ficar aqui comigo, porque nós vamos falar sobre o protagonismo feminino, discutir temas como liderança, empreendedorismo, diversidade, inclusão, ciência e tecnologia. Esse evento incrível é uma parceria de várias instituições junto com o Sebrae e nós vamos conhecer então a história da Camila Renault, renomada especialista em marketing estratégico, marketing digital e inteligência artificial, eleita por 3 vezes a melhor profissional de marketing digital do Brasil. Obrigada pela sua participação com a gente, seja bem-vinda. Lívia, eu estou muito feliz, especialmente porque eu sou uma mulher empreendedora, então hoje a gente vai falar de marketing, vai falar de negócios e vai falar de vida real. Eu também me identifico com todas essas participantes de um evento tão relevante e importante. Empreender é solitário, né? Empreender pode ser muito solitário, é normal se sentir sozinha enquanto a gente empreende. Então um evento como esse permite uma troca, permite essa identificação e essa criação de comunidade. E a gente está falando também sobre uma cultura nova, eu acredito, para as mulheres, né? Todas as mulheres nós sabemos que são muito corajosas, elas conseguem ser mães, esposas, donas de casa, profissionais, mas o empreendedorismo, eu acredito que gere um empoderamento, um status diferente para a mulher na sociedade. E como é que você enxerga isso, tendo aí a sua própria experiência para compartilhar? Eu sou empreendedora há 13 anos, tá? Foi uma das decisões mais desafiadoras na minha vida. O empreender não exige talento, tá? Porque eu não tinha talento empreendedor, mas eu desenvolvi habilidades. Então, através do treino, eu fui melhorando aqueles pontos fracos, enaltecendo pontos fortes, e hoje me sinto também mais segura e tenho melhores resultados como empreendedora. E quando a gente discute empreendedorismo feminino, a gente fala da mulher empresária, acho super importante lembrar que a mulher ela precisa de ajustes quando a gente fala de empreender. Porque a mulher tem uma rotina muito mais sobrecarregada. Nós cuidamos de muito mais coisa. Nós temos uma desigualdade no mercado, que é cultural, mas ela não precisa nos paralisar. E a gente tem que conciliar a agenda. Eu acho que a agenda e tempo é um ponto bem sensível, que talvez se fosse um evento com mais homens empreendedores, a gente não precisasse discutir tanto. E como empreendedoras, nós prestamos serviços e oferecemos produtos ao mercado. E quando se trata de projetar a própria imagem, eu acredito que isso também seja um desafio, falar de marketing digital para empreendedores. Eu vou aqui trazer a minha experiência, gente. Sabe por quê? Além de consultora de marketing que ajuda empresários, que ajuda marcas, que ajuda profissionais e meus alunos, eu tenho milhares de alunos, eu sou empreendedora. E a Camila empresária era muito diferente da Camila consultora. Eu fazia marketing para os outros, mas fazer marketing para mim mesma era muito difícil. Vou falar algumas coisas que eu vivia, tá? Bem vida real aqui. E olha só, sou prova viva de que dá para superar. Primeira delas, eu tinha muito medo e vergonha da exposição. Gente, isso reflete das mais variadas formas. Às vezes, quando você vai vender e alguém pede um desconto e você não tem a segurança necessária para não ceder e entender que o que você vende, seja um serviço ou um produto, tem muito valor. Só que você falha naquela insegurança, naquele medo, e quando você vê, você cede. Outro aspecto disso, eu tinha muita dificuldade de vir aqui falar do jeito que eu estou falando. Eu tinha muito medo e muita vergonha. Isso foi superado através das habilidades. Mais uma vez, gente, eu não tinha talento empreendedor, mas eu treinei e desenvolvi as habilidades. Medo de falar em público. E a gente precisa vender o nosso negócio e muitas vezes isso exige subir num palco, falar com alguém, como a gente está conversando aqui. Isso era muito difícil para mim. Outra coisa, eu não priorizava o meu marketing. Eu tinha tempo para a família, para minha filha, para o meu marido, dava conta de ajudar todo mundo. E eu espremia o meu marketing nas minhas atividades. Sabe aquela coisa que você fala assim, eu vou responder o Instagram enquanto eu almoço. Eu vou fazer repost enquanto eu faço a minha unha. Ai, mas é que hoje o WhatsApp não parou. Eu fiquei cuidando de cliente o dia inteiro. Ah, não, mas é que agora é fechamento de mês ou é início de mês. E aí as coisas bagunçavam e eu nunca tinha tempo para fazer marketing para mim. Isso é porque a gente tem tempo para tudo que é prioridade. Então eu não enxergava o marketing como prioridade. Lívia, olha o que acontece. Vê se você se identifica. Olha aí que isso aqui é doses generosas de vida real.
O que gera isso? A gente entende, gente, essa é a dor, né? Marketing não é pizza. Ai, vontade de comer pizza. Não, marketing você não acorda de manhã com vontade de gravar vídeo, não. Eu acredito que as pessoas ainda têm uma questão forte de que a comunicação talvez não seja uma prioridade. A área financeira é uma prioridade, a área de gestão de Cuidar pessoas do é uma produto. prioridade, o produto, e a comunicação fica para a hora que dá tempo. Espremida na agenda, tá? E eu me identifico aqui porque eu fazia isso pra minha empresa também. Eu cuidava dos meus clientes, atendia, fazia tudo por eles. E aí, não, hoje eu não tô bem pra gravar. Ai, a minha voz não tá boa. Ai, meu cabelo não colabora. Ai, comecei a gravar, passou o carro do ovo na rua. Então, tá vendo? Hoje não vai. Então, essa coisa da gente não priorizar o nosso marketing. Só que quem não prioriza o seu próprio marketing é um profissional, uma profissional incrível, porque você está dedicada ao seu negócio, mas você não aparece. E aí você vai perder espaço para profissionais e marcas piores que você, mas que se vendem melhor. E outra questão que nós estávamos conversando nos bastidores, né, Camila, sobre as consultorias dos pequenos empresários especialmente, que normalmente fazem de tudo dentro das suas empresas. Equipe, né? Equipe, a gente dá conta de tudo, tudo é nós, né? E talvez não exista tempo, como a gente estava colocando, mas não exista também o olhar de que se eu não estou nas mídias digitais, se eu não estou na internet, a minha empresa também não existe. Gente, 75% das decisões de compra no Brasil são tomadas no Instagram. Se você não está no Instagram de forma coerente, consistente, você está perdendo venda. E aí eu tenho uma dica aqui do que me ajudou, tá? A destravar mesmo o meu próprio marketing. E isso fez com que a minha empresa crescesse. Eu saí de uma equipe, então eu sou empreendedora há 13 anos, eu saí desse momento de equipe para hoje ter uma equipe estruturada, para poder delegar, para ter pessoas envolvidas, para poder contratar bons fornecedores. Ponto de virada foi realmente investir em marketing. Como que eu faço isso? Primeiro passo, decida, decisão. Entenda que ninguém acorda com vontade de gravar vídeo. Marketing não é pizza, que você fala, vontade, não é a motivação, é a disciplina. E o que move a disciplina é o seu comprometimento com o porquê. Então decida e faça a sua agenda refletir as suas decisões. Então, se você decidiu que eu tô aqui em Campo Grande hoje, eu não decidi estar aqui, eu tive que pegar um avião. Então, esse avião entrou na minha agenda, assim como vir até aqui, assim como estar no hotel. Então, a sua agenda tem que refletir isso. O que funcionou muito bem para mim, eu oriento os meus alunos e dá certo, gente, na prática dá certo. Primeira coisa, defina um dia para cuidar do seu marketing e faça aquele horário ser sagrado. Se aquele horário for atropelado por algum imprevisto muito forte, você vai ter que colocar ele em outro lugar. É como se fosse seu principal cliente, você. Olha para você como seu principal cliente, você é o seu caso de sucesso. Coloca na agenda e tenta fazer isso a primeira atividade de um dia. Porque quando a gente está de manhã, a primeira atividade é onde a gente está no pico de energia. Se você coloca o seu marketing no final do dia, a chance de você estar muito cansada ou atropelada pelos imprevistos é maior. Quando você estiver fazendo isso, separa um horário como 1 hora e vai alternando as atividades. Exemplo, hoje eu vou durante 1 hora gravar. Grave todos os vídeos que couberem no espaço de 1 hora. Não se preocupa se você errou, se você vai editar, o que você vai fazer, só em gravar. O nosso cérebro, ele funciona muito melhor quando a gente faz uma atividade somente do que quando a gente fica intercalando atividades. Então, sabe aquela coisa assim, gravei stories, respondi o WhatsApp, meu Deus, ligaram da escola, agora eu vou editar, como eu fico feia nos vídeos, tá vendo? Eu não sei falar, minha voz não dá. Isso não vai funcionar. Coloca assim, vou gravar tudo, hoje meu papel é só gravar e deixa aquela hora ser consumida. Depois você coloca mais um tempo, que é pra entender como é que você vai editar, que legenda você vai botar, e aí você vai em cada etapa. E dica do sucesso aqui, tenha um momento de planejamento na agenda também. Então define todo dia, gente, com 30 minutos dá. 30 minutos, porque você vai fazer 5 vezes de 30 minutos. Então, um para planejar, um para gravar, um para editar e melhorar, outro para pensar nas legendas e mais um para programar suas publicações da próxima semana. Fechou. E parece uma coisa, eu sei que exige uma mudança na nossa mentalidade, mas foi isso que fez eu destravar. Ter os horários fixos e fazer isso sempre no primeiro horário. Às vezes eu acordo mais cedo
para conseguir ter assim, sabe, escritório vazio, casa vazia, aquele silêncio gostoso que a mulher empreendedora precisa, isso me ajuda. Mas exige que eu acorde meia hora antes? Sim, mas eu resolvo a semana. Então fica tudo, hoje se eu tô aqui, mas o meu conteúdo tá vendendo para mim. Eu acho que isso é importante. Você vai poder estar em um lugar e o seu conteúdo tá no Instagram vendendo para você. E nós estávamos falando que os empresários e empresárias que estão nos pequenos negócios hoje em dia, eles são movidos por sonhos, né? Por movimentar também a renda da família, por desenvolver algum trabalho ao qual ele tem um talento especial. E na sua trajetória aí de 13 anos, dentro desse talento que você tem de ser consultor em marketing, o que pode ter te levado a esses 3 prêmios que você conquistou? Gente, toda empreendedora ama o que faz. Fizeram esses dias uma comparação, eu tava assim num podcast, e falaram, empreender é uma guerra. Eu falei, não, empreender é tipo ser mãe. Aí ele, por quê? Ele disse, porque mãe às vezes é chata, fala não, tem que botar limite, mas tem um senso de propósito, mas fica cansada. Então, esse mix de sentimentos, né, pra mim tá muito relacionado ao empreendedorismo. Então, você tem que amar o seu negócio, mas você tem que ter processos. Tem que se organizar, gente. Quem tem processo, organização é lucro. Quem se organiza, lucra mais, vende melhor. Então, você ter isso muito claro para você, muito claro que você vai precisar fazer. Todo empreendedor ama o que faz. E assim como a gente estabelece rotina dos filhos, então eu falei que parece, a gente estabelece rotina. Então, faça isso para sua empresa também. Outra coisa é que o empreendedorismo, ele vai abrir muitas portas pra gente, ele vai permitir que a gente prospere, que a gente realize sonhos. E isso é o motivador. Mas quando a gente encontra um propósito do porquê fazer aquilo, tudo muda. Eu estava visitando a feira aqui e você encontra as mulheres com negócios diferentes, todas com aquela emoção gostosa. Mas elas não poderiam estar aqui sem organização, sem planejamento. Você comentou sobre os prêmios. Posso falar uma coisa que eu sempre falo pra mim mesma, assim, quando a gente se encara? Por favor. Eu tô me olhando no espelho de manhã, aí eu me olho e penso isso. A Camila tem mais de 25 anos de carreira em marketing digital. Eu tô fazendo isso desde que era mato. Os meus prêmios são muito recentes. Por quê? A Camila é uma profissional melhor recente? As pessoas muitas vezes falam assim, nossa, você é um nome novo. Só que eu tenho mais de 2 décadas de carreira. Mas o que aconteceu que foi diferente? Por que a Camila ganha prêmio? Exposição estratégica. Então eu demorei muito tempo para priorizar o meu marketing. Eu demorei muito tempo para perder esse medo tão grande que me paralisava, essa vergonha de falar em público. E aí eu passei a aceitar convites como de estar aqui conversando com você e podendo conhecer uma profissional incrível. Eu passei a aceitar as palestras que, gente, eu achava que ia desmaiar no começo, tá? Eu pensava, meu Deus, se eu desmaiar todo mundo vai ver, porque às vezes a minha voz nem saía e hoje eu não fico mais nervosa, então é só treinar. E eu passei a perder aquele medo de câmera. Mas você trabalha com marketing. Gente, mas eu conheço jornalista que tinha medo de câmera. A jornalista também tem medo de câmera. Todo mundo tem, eu acho que ninguém tem. Eu já tive bastante medo de câmera na minha vida. Tá vendo, gente? A gente trabalha com isso, a gente tá aqui, ó, cheio de câmera, tá feliz da vida, o coração nem tá acelerado, mas a gente já teve isso. E aí, Lívia, isso é muito brutal pra mim. Entender que o meu talento, que a minha capacidade técnica, ela não é de agora, mas a minha exposição é. E, gente, ó que louco. Cada vez que eu tomo a decisão de me expor, veio um prêmio. Quando eu comecei, eu fui indicada, e esses prêmios são assim, você é indicada, uma banca te julga, aí depois você é avaliada novamente, aí mais uma seleção, e aí você vai para voto popular para entender, então você tem que ter resultado e tem que ter o tal do engajamento. Sempre que eu falava assim, agora eu comecei, primeiro passo, veio o primeiro prêmio. Aí teve um momento que eu tava na zona de conforto, eu falei, não, eu vou entrar num novo canal, porque hoje eu vou fazer podcast. Aí eu me desafiava, vinha o nervoso de novo, aí vinha outro. Então, gente, existe uma relação entre os prêmios da vida, os palcos da vida, os destaques, o momento glamour e a sua exposição. Quem não se expõe de forma estratégica, quem não aparece, não é visto, não é lembrado, e o mercado não tem bola de cristal para saber que você gera resultado. Então, eu sou prova viva de que quanto mais eu me exponho, mais o mercado me conhece, e quanto mais me conhece, mais indicações, mais resultados. Então, não tenha medo
de se expor. Sai do cantinho e para de fugir do sucesso para que você também ganhe os palcos e os resultados da vida. E tem um ponto interessante até pra gente destacar aqui também, você até comentou com a gente de que tá na área do marketing digital desde que era mato, né? Desde o começo. Ai, gente, desde o Orkut, vendendo coisa no Orkut. E a tecnologia e inovação está oportunizando mulheres especialmente a empreenderem sem precisarem sair de casa, né? Muitas mulheres não têm com quem deixar os filhos, não tem como deixar o lar, não tem dinheiro para montar uma estrutura física. Gente, eu sou prova viva disso. Eu posso trabalhar de qualquer lugar. Isso me dá uma liberdade geográfica, liberdade de tempo. Eu brinco que como empreendedora eu não trabalho menos do que eu trabalharia CLT. Eu trabalho mais. Só que a liberdade de trabalhar na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Então eu como mãe, eu gosto de saber que se eu, naquele momento, a minha filha precisar de mim, eu tenho essa liberdade. Então, hoje, gente, os negócios, eles são digitais. Não, mas não é verdade que meu negócio é uma loja. Mas a sua venda é digital. As pessoas estão vendo o seu status do WhatsApp, estão vendo seus stories no Instagram, e aí elas vão fazer contato e você vai convidar para a loja. Então, se você tiver o digital estruturado, você já tem o caminho para venda. E vou contar um segredo aqui para vocês. As plataformas mudam, né? Tecnologia, algoritmo muda, mas as pessoas não mudam. Então, se você usar essa tua empatia, a simpatia, o desejo, a paixão da empreendedora, aquela coisa que você tem, um brilho, ai, sou manicure, ai, que lindo que essa unha, gel, esmalte e tal. Sabe aquela coisa que você fala, ai, tá bom, essa cor aqui, quem pintou foi minha manicure, que ela falou tão apaixonada, eu falei, ai, pinta a cor que você quiser, confio. Então, se você transmitir isso, não importa se é no Instagram, no TikTok, no YouTube, no podcast, você vai ter resultado. O problema é que a gente não faz esse momento, esse movimento. Sabe, eu já vivi isso também, aquela coisa assim, se a gente tá aqui conversando bem tranquila, aí vai gravar, né? Aí faz assim, oi, gente, hoje parece que vira um robô, então, como é que eu paro de ser robô? Todo mundo me pergunta isso, treinando. É o treino que deixa natural a comunicação. E tem fórmula pronta, por exemplo, para postar no Instagram, o mais natural possível? A gente sabe que existem algumas trends que pegam mais, que existe algum tipo de texto ou de edição que chama mais atenção. E eu acredito que isso seja um fator limitante para muita gente. Você comentou do algoritmo também. O que o algoritmo gosta mais? O que é isso? Vamos lá. O que o algoritmo gosta mais? De vídeos verticais de até 1 minuto. Lembrando que nós que somos empresárias, empreendedoras, a gente vende produto e serviço, a gente não precisa ser criativa. A gente precisa transmitir autoridade, porque ninguém compra de quem não confia. Então, a autoridade é confiar em você, é a sua credibilidade. E eu vou dar um caso real de uma aluna minha. Ela vende brigadeiro, só brigadeiro é perfeito, o resto a gente tenta. E ela tem muitos seguidores e ela se torna minha aluna, Lívia, porque ela tem essa queixa de que ela não consegue vender. Só que o que era o conteúdo que ela fazia? Viralização. Ela sempre viralizava, fazendo brincadeira com o marido dela. Então tinha muita audiência lá, querendo humor. Então não eram clientes. Ela tinha seguidores, mas ela não tinha clientes. Outra coisa que ela tinha também, ela fazia assim, ó, ela, sabe, balde de Nutella, balde, gente, umas coisas que você olha, aquilo te deixa preso. Aí ela estalava o dedo e aparecia uma mesa cheia de brigadeiro. E aí eu conversei com ela e ela disse assim, Camila, eu tenho curso fora do país, eu só trabalho com matérias-primas super nobres, eu viro noite, todos os meus doces são feitos na hora, eu nunca congelo e todo mundo acha caro. Eu falei, meu Deus, mas olha o seu conteúdo. O seu conteúdo mostra que para você fazer brigadeiro é milagre. Você estala o dedo e tá pronto. Você nunca olhou para a câmera e para de pensar em viralizar. Falei para ela, não pensa no que o algoritmo quer, pensa em você conversar com o teu cliente, olhar para a câmera e simplesmente falar o teu bastidor, mostrar que você tá virando noite, explicar isso. Você não precisa dançar, não precisa sapatear, não precisa fazer nada de trend, você só precisa fazer. E ela estava muito aflita, que ela disse, o algoritmo não gosta disso. Eu falei, só que você não precisa de muito, você precisa do certo. Você é empresária, você quer R$1.000. Você quer 1.000 seguidores ou R$1.000 no banco? Aí ela, eu quero R$1.000. Falei, então, vai lá. E ela assim, nossa, mas isso é tão fácil. Eu falei, é isso mesmo. Aí ela começou a fazer isso que a gente tá fazendo aqui. Olhar pra câmera e falar. E ela disse, nossa, eu comecei a vender.
Então, gente, não tenha tanto medo disso, mas aposte em conteúdo nos stories, porque mais ou menos, gente, 45% das pessoas que estão no teu Instagram, elas vão ter interesse em comprar direto pelos teus stories. Então, os stories são excelentes para vender, porque quem recebe esse conteúdo já é teu seguidor. Certo. Aí você tem que alcançar quem é novo, né? Que esse você já tem. Aí você investe em Reels, especialmente o vídeo vertical até 1 minuto. Ai, Camila, tem que botar uma música, porque senão as pesquisas todas mostram que não é a música que emplaca um Reels. Música faz diferença? Faz. Se você tiver um ótimo conteúdo. Aí você sai do 8,5 pro 10. Mas um conteúdo que não tenha um tema que a pessoa se interesse, mesmo com a música ele não emplaca. Então não é a música que você bota, não é a dança, não é a trend, é o quê? É a autoridade, é o conteúdo, é a temática. É falar assim, ó, todos os meus brigadeiros são feitos com matéria-prima nobre. Eu vou explicar pra você por que ele é diferente. E aí você pode fazer coisas que chamam a atenção, como nos primeiros 3 segundos do vídeo, a gente tem que chamar a atenção das pessoas. Então, vamos lá usar o exemplo do brigadeiro, que ele é bem vívido na nossa mente. Eu falei assim, ó, olha pra câmera, morde o brigadeiro e puxa aquele brigadeiro perfeito que vocês visualizaram. Esse é o começo do teu vídeo. E aí você fala, tá vendo esse brigadeiro? Ele podia ser assim. Aí você mostra um cristalizado que ele foi congelado. Pronto, você usou 3 segundos para chamar a atenção, bem apelativa. E aí você fala. Então, usa os primeiros 3 segundos com uma abordagem mais apelo. O que você pode fazer? Usar imagens. Você pode fazer uma pergunta daquelas assim, você já teve medo de gravar? Ou então assim, você já perdeu espaço para alguém pior que você? Aquela pergunta que a pessoa fala, pergunta é ótimo. Ou você faz uma fala de efeito. Esse brigadeiro que você está comprando é ruim, sabe? Alguma coisa assim, fala na cara, como se você... E vocês vão ver que a maioria dos vídeos que vocês ficam presos tem esses 3 ingredientes. Então, frase de impacto, pergunta ou alguma coisa exagerada, aquela coisa que a pessoa fica presa, tipo uma imagem de alguém se arrumando. Tem mais uma dica para deixar a pessoa presa no vídeo, porque a empreendedora não pode perder tempo, né? Ela tem que fazer o certeiro, então a gente só tá trazendo o certeiro aqui. A mão humana. Você já viu a quantidade de trend que tem mão? Uhum. Abrindo porta, virando coisa, aquela que fazia assim, porque a mão humana chama mais atenção que o rosto. Olha isso. Então, bota a tua mão para jogo. Vai mostrar o produto, aparece a mão. Fica tocando, assim, fica fazendo que isso faz diferença. Com certeza. E, gente, ninguém tem vergonha da mão, né? Então, pode mostrar que funciona bastante. E, por último, tem mais um jeito, que é você mostrar seu bastidor. Porque a gente adora espiar a vida alheia. Então, a gente adora. Então, sempre que você puder, no caso dessa aluna, poxa, ela virava à noite, gente, enrolando brigadeiro. Outra coisa, é manual, é 1 a 1. Falei, gente, é um trabalho artesanal e as pessoas acham que é instaladeiro. Então, mostra teu bastidor, não precisa ir lá e falar, mas bota o horário elegante, sabe? Faz aquela foto dizendo, 3 da manhã estou aqui. Por quê? E aí explica. Então, bastidor também é um jeito de deixar a pessoa presa no seu conteúdo. Nossa, dicas valiosíssimas aqui com a Camila Renault. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente no podcast. O tempo nosso acabou, mas eu ficaria aqui muito mais tempo conversando. Eu também, contigo, sem dúvida. Olha, então fica o convite para quem quiser, segue conversando. Aqui estamos num evento incrível, mas me acompanha no @Camila Renault, que eu vou amar conversar com todas vocês para que a gente crie essa comunidade de empreendedoras e prospere, tenha os nossos resultados juntas. Bom, Camila, antes da gente terminar, a gente não podia te deixar sem uma gente, lembrança aqui do Delas Day. Porque o presente é meu, eu que estou recebendo, mas o meu maior presente é estar aqui, vendo o comprometimento dessa organização, o carinho. Olha os detalhes, gente. Marketing, sucesso é sobre detalhes. Então é esse carinho. Isso, o digital, não é sobre digital, é sobre ser humano. Não existem pessoas digitais, existem pessoas que vivem experiências digitais e aqui está um exemplo. Obrigada pelo carinho, um prazer estar aqui. Então, obrigada mais uma vez, Camila. E chegamos ao fim de mais uma edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae MS, do Delas Day, o maior evento de mulheres de Mato Grosso do Sul. Espero que você tenha se inspirado com a história da nossa convidada. Fica com a gente para os próximos episódios e não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube do Sebrae. Até a próxima.